Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Mais um domingo em que estamos aqui para condividir a palavra de Deus, ouvir o recado do céu, entender a mensagem do Mestre e mudar. A palavra ela é viva e eficaz. Quando você faz ela ser viva e eficaz na sua vida. Quando você escuta e muda o que deve ser mudado. Interessante é que eu estava meditando na palavra de Deus por esses dias e a palavra veio extremamente forte, uma palavra contundente. Lá em 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao 5, esse vai ser o nosso texto base e eu vou apresentar para vocês um fato que nos revela muito sobre a nossa própria vida. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada de sua imundície. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu, e mandou dizer a Davi: estou grávida. Precisa suspirar profundamente para dizer e para escutar isso. Não fuja das suas batalhas. Não fuja das suas lutas. Não fuja dos seus desafios. Não fuja das guerras que advêm no seu caminho. No tempo em que os reis no tempo que os reis saem à guerra, Davi fica em Jerusalém, na casa de paz. Jerusalém significa casa de paz. Mas aquele é tempo de guerra. Aquele é um tempo que os reis deveriam sair à guerra. E ele fica. Ele abriu mão de lutar. Um rei feroz, conhecido como guerreiro, que não pôde edificar um templo ao Senhor devido à sua personalidade bélica. Ou seja, Davi era um rei guerreiro. Durante toda a sua trajetória, a única coisa que se viu foi sangue. Ele brilha para Israel porque matou o gigante. Perceba que quando ele fugiu da batalha, ele fugiu dele mesmo. Ele fugiu de quem ele era. Mas toda ação tem sua reação. Ele ficou no ócio, na ociosidade, e ele foi para o terraço. E viu o terraço. Uma mulher bonita. Interessante é que ela estava a se banhar. Eu fico pensando, uma mulher se lavando à vista. No Oriente Médio até hoje existe uma opressão de usos e costumes. As mulheres usam burca. E eu fico pensando naquela época, Betseba se lavava e Davi a viu.
pensa, ela estava se lavando no terraço também, e aí foi vista do terraço. O fato é que me estranha muito, mas vamos retomar o nosso raciocínio principal. Interessante é que no tempo em que deveriam sair à guerra, os reis, Davi deixou de guerrear e Davi permaneceu na sua casa. Como eu disse, toda ação tem a sua reação. E aqui não vai ser diferente. As coisas aqui vão começar a dar muito errado. Primeiro que ela engravidou. O filho gerado de um ato pecaminoso. Sabe? Diante da situação, Davi sabia que tinha errado. Davi sabia e ele ficou atônito. E o que que ele fez? Aí vem o segundo erro. O primeiro erro, ele vai puxando outro, porque um abismo puxa outro. Não tem escapatória. Primeiro ele fugiu da batalha, e fugindo da batalha ele ficou em Jerusalém. Ficando em Jerusalém, ele viu Betseba. Foi tomado de uma paixão súbita, chamou, engravidou a mulher alheia. Alheia. Por quê? Porque ela era Betseba. Ela era esposa de Urias, um dos seus capitães. Um homem que estava presente desde o tempo da caverna de Adulão, quando ele era perseguido por Saul. Um companheiro de armas, um irmão de armas. A traição de Davi também teve gosto de sangue. E o interessante é que ele, sabendo que Betseba é esposa de Urias, chama Urias para beber com ele. Passa a tarde e diz, agora volta para tua casa, fica com tua mulher. E sabe o que Urias faz? Urias diz, não vou fazer isso. Eu preciso estar de prontidão em honra ao meu rei. Olha as tendas que abrigam a arca. Ou seja, Urias foi tomado por um patriotismo. Então Davi pegou, fez uma carta e disse, entrega isso ao general. E na carta dizia, põe o capitão Urias na frente mais dura de batalha e de trás dele retira toda a guarnição de defesa. Davi mandou Urias para a morte. Assassinou Urias covardemente através de um edito. Usou a sua autoridade de rei, uma autoridade gerada na honra da batalha ao lado daquele homem. Sabe, irmãos, uma vez eu fui refletir e fui colocar na balança o pecado de Saul e de Davi, porque eu ficava pensando, por que Saul não foi perdoado e Davi foi? Porque Saul, ele fez um sacrifício, ele pecou, ele desobedeceu a Deus e encerra-se ali. Aí depois vieram os outros erros. Foi a bruxa, e enfim. Mas Davi cometeu adultério, homicídio premeditado, triplamente qualificado. Sabe? É, é muita carga de responsabilidade, de culpabilidade no ato de Davi. Ele foi alguém que provocou muita dor. E aí ele manda Urias para a morte. Isso está registrado em 2 Samuel 11, do 11 ao 17. Mas Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. Ele deixa suas escolhas. E aí, Deus manda o profeta Natan até ele. Isso está em 2 Samuel 12, do versículo 1 até o 10. E o profeta Natan chega para ele e fala, olha, tinha um homem com apenas uma cabra e tinha um outro com um rebanho imenso. Ele fez uma metáfora, uma simbologia. E ele contou a história de covardia, de como um homem poderoso, de força, tomava o único bem de alguém que se alegrava na sua simplicidade.
Davi se enfureceu e disse: morte a esse homem. Davi disse: esse homem és tu, majestade, porque tomaste a mulher de Urias e mataste. Davi na hora. Aí é que aquela reflexão de Saul, ela ganha uma resposta. Porque no momento em que Samuel confronta Davi no seu pecado, não, Davi não, Saul, no dia que Samuel confronta Saul no seu pecado, Saul diz: não aparta de mim o teu reino. Mas e aí, quando o profeta Natan vem e confronta Davi, ele diz: não aparta de mim teu espírito. É verdade, eu errei, eu fiz isso mesmo. Interessante, não afasta de mim o reino, não afasta de mim o espírito. Por isso Davi foi perdoado. Por isso é que dele não se retirou a coroa. Por isso é que ele é um modelo, um homem segundo o coração de Deus. Que ele ama a Deus sobre todas as coisas e abraçava o Espírito. E para ele não podia existir nada pior do que perder a companhia do Espírito Santo. Mas essa trajetória ela apenas começou. Porque daquela ação, as reações, sabe, as ondas, as reverberações daquilo vão se projetar por anos. A primeira coisa que acontece é que quando Betseba engravidou, aquela criança que ela tinha concebido morreu. Davi ficou em grande angústia, porque o menino nasceu, ficou ruim. Isso está lá em 2 Samuel 12:18. Passou por dias jejuando por aquela criança, se angustiando, mas o menino morreu. A criança que nasceu de um ato pecaminoso morre. E mostra para Davi: a tua família foi alvo. E poderá ser ainda mais como de fato foi. Depois disso nasce Salomão, segundo Samuel 12:24 e 25. Mas Salomão, ele nasceu numa outra fase, porque Urias já era morto. Betseba tinha se tornado oficialmente mulher de Davi. Então, era esposa. Salomão, então, nasce num casamento. E se nasce dentro de um casamento, automaticamente nasce em bênção. Eu não digo com isso que crianças nasçam, até porque em Romanos 14:12 fala: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Criança é inocente. Mas a conta ainda não estava paga. E o mundo espiritual cobra caro. O acusador de nossas almas, de dia e de noite, vai diante de Deus. E o interessante é que ele nos acusa por sentença, não por justiça, para ver o sofrimento do homem, para ver o homem cair na infantilidade e sofrer por ela. Fico pensando, muitas vezes fugimos das nossas batalhas, tentando nos resguardar, nos proteger dos ferimentos, mas mal sabe que quando você assume os ferimentos, você pode fugir da morte. Não fuja das suas batalhas. A sua família depende do espírito guerreiro que Deus pôs dentro de você. Um verdadeiro guerreiro de Deus empunha a espada, que é a palavra, e vai avante, marchando junto com as tropas do céu para lograr êxito, porque você luta em nome de um Deus, em nome de um rei que nunca perde. Você vai desistir de vencer, abandonar uma vitória. Saiba, a luta não vai ser fácil. Você vai ter ferimentos. Você vai ouvir coisas e ver coisas que não quer ver, porque é uma guerra. E uma guerra não é um lugar de doçura. A guerra é um lugar de violência. Mas o reino dos céus se toma pela força. Não abandone as suas batalhas. O bacilo da maldição de um ato não tinha sido extirpado, ainda estava ali. Davi tinha filhos com suas esposas.
E ele tinha um filho chamado Amon e uma filha chamada Tamar. Eram meio-irmãos, cada um filho de uma mãe distinta. E Amon olhou para Tamar e se enamorou por ela, se apaixonou. Sabe, no texto de 2 Samuel 13, 14, se você ler todo o capítulo 13, você vai ver que Tamar fala uma coisa interessante. Quando Amon estava tentando estuprá-la, ainda não tinha conseguido, mas ele iria conseguir. Tamar falou: não faças tal loucura. Se você pedir ao rei, ele vai me conceder a você. Ou seja, os meus irmãos podiam se casar naquela época. Era um risco muito grande, tinha a questão da consanguinidade, mas com a bênção de Deus essas coisas são superáveis. Então, ele tinha a possibilidade de tê-la de uma maneira em bênção. Mas o impulso, o instinto, a paixão de momento, o fogo avassalador que toma conta do homem, o mesmo fogo que tomou conta de Davi, aquele fogo estranho da paixão, que quebra as rédeas do autocontrole, do mesmo jeito que Davi desejou Betseba, Amon desejou Tamar. A diferença é que Betseba concedeu, Tamar não, foi forçada, foi estupro. E essa história se propagou por Israel. Mas Tamar tinha um irmão legítimo, filho de Davi, mas filho de pai e mãe, era irmão legítimo de Tamar e meu irmão de Amon. Viu aquilo e ficou calado. Ficou calado por uns 2 anos. As pessoas falam que a vingança é um prato que se come frio. Absalão fez isso. Esperou, teve cautela. Isso talvez tenha sido o mais feio, o mais tenebroso dessa história. Em 2 Samuel 13, 23 a 39, você encontra. Ele chamou Amon para uma colheita, para uma pequena festividade. Chamou até seu pai, mas aí o rei se retirou um pouco mais cedo e Amon ficou. E quando já estava alegre do vinho, Absalão arremeteu contra ele e o matou. Davi matou um homem, usando da sua autoridade. E agora? Já era o segundo filho que Davi perdia. Veja as consequências de fugir das lutas que devem ser travadas por você. Abisalão, então, é banido. Isso está em 2 Samuel 14, 14. Ele é expulso. E ele é banido para não ser morto, porque as leis de Israel são muito claras, mas ele era o príncipe. Interessante é que ele era tido como o herdeiro legítimo, era o primeiro na sucessão. Absalom, pai de pais. Olha o nome do homem. Interessante que as pessoas pensam que Absalão, ele levantou-se em consequência de tudo. Foi também, mas a natureza de Absalão também era uma natureza muito difícil. Perceba que o nome dele é pai de paz, Absalão. E ele foi um homem vingativo, violento, traindo a sua própria identidade como príncipe do reino de Israel. Era sua missão dar exemplo e confiar na justiça de Deus. Mas tal como Davi não tinha esperado, ou requerido, ou contado com a bênção de Deus, antes foi roubar a mulher do outro, Absalão também nem lembrou, assassinou seu irmão para vingar sua irmã e indiretamente desfechou uma flecha mortífera e dolorosa no coração de Davi, seu pai, aquele que tinha ficado em casa no tempo que os reis deveriam sair para a guerra.
mas é filho, Absalão era filho. E Davi era afeiçoado a seus filhos, e de modo especial a Absalão, porque havia uma expectativa em cima dele. Absalão então retorna a Jerusalém. Olha bem, Absalão, Jerusalém, o pai da paz, retorna para a casa de paz. Seria isso uma oportunidade de recomeço, uma oportunidade de se fazer um novo concerto. E mesmo para aqueles que fogem das batalhas, existe a segunda chance de você conquistar a paz pela batalha. Porque tudo tem o seu preço, nada é de graça. Levante-se e vá buscar a sua paz, batalhe por ela. Absalão voltou para Jerusalém, mas voltou com o coração pervertido, porque agora ele já tinha se vingado, tinha matado Amon, mas algo ficou em seu coração contra o seu pai. Talvez ele ficasse pensando, por que que ele não matou Amon? Por que que ele não vingou a própria filha? Por que que ele não fez justiça? Ele faz justiça para todo mundo no reino. Absalão se revolta. E o interessante é que ele toma o governo de Jerusalém e tem um versículo que eu achei emblemático, que é 2 Samuel 15:6, que fala assim: e desta maneira fazer Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Primeiro Absalão mata, agora ele rouba, mas ele rouba algo bem especial, algo curioso, intrigante. Ele furtava corações. Do mesmo jeito que Davi teve seu coração furtado pela tentação, primeiramente em ficar ao invés de ir à batalha, e depois adulterar, matar, conspirar. Uma mente desocupada pensa besteira, vai para a batalha, ocupa tuas mãos no serviço e a tua mente estará presente para que sobreviva e para que conquiste a paz que tu sonhas. A, sabe, Absalão tomou Jerusalém. Davi foi preciso sair, o rei sai da sede do seu reinado. Dissensão, insurreição, exército dividido, rebelião, de todos os lados ataque. Uma árvore de fogo frondosa gigantesca, semeada pela semente de um dia de sossego, que deveria ter sido um dia de batalha. Então, Absalão, ainda com aquele desejo de vingança, ele olha para seu pai e diz: não acabou ainda não. Absalão reúne as mulheres do seu pai, manda fazer uma tenda visível em Jerusalém, que todos pudessem ver. E ele possui as mulheres do seu pai à vista de todos. Interessante. Davi possuiu Betseba escondido, e ele pagou com alguém que possuiu as suas mulheres na frente de todos. Davi furtou uma e teve furtada várias, porque quem semeia ventos colhe tempestades. Não fuja das suas batalhas, por menores, maiores, por de qualquer natureza que for. É dia de combate, é dia de batalha. Veja todas as consequências. A desolação e a tristeza, quando então Davi perde o seu terceiro filho, porque o exército de Davi retomou Jerusalém, reconquistou. E Absalão, o autor da insurreição, foi morto, pendurado pelos cabelos em uma árvore. Davi perdeu 3 filhos. Davi
acabou com a vida de uma filha estuprada. Tamar nunca mais foi citada na palavra de Deus. Não se sabe o que se foi dela, só sabe que sua amargura e loucura e tristeza foram profundíssimas. 4 filhos destruídos. Por isso é que todos olhavam para Betseba e olhavam para até mesmo Salomão com um olhar estranho. O sinédrio da época não suportava Salomão, porque quando Salomão subiu ao reinado e herdou a coroa, quando se olhava para ele, se via quem? Betseba, e lembrava de tudo aquilo. Existia uma oposição. Por isso é que a sabedoria de Salomão precisou ser demonstrada na frente de todos com a situação das 2 crianças mortas. Aliás, a criança morta e a viva, sabe, pessoal? Por décadas, por décadas, aquele dia foi amargado no coração de Davi. O dia em que ele deveria ter saído para a batalha e preferiu ficar em casa, no sossego. Passamos por esse tempo de pandemia, um tempo em que nós fomos obrigados a ficar em casa. O vento do Espírito Santo está soprando e tudo está mudando. O vírus está sendo banido, mas esse vento, ele sempre vai circundar a tua vida. É tempo de sair à batalha. Empunha a arma, segura a espada e vai avante, porque é combatendo que tu conquistarás a tua paz. Que Deus te abençoe. Que dê um excelente domingo. Que Deus te dê vitória na semana que começa hoje. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Todas as passagens e o esboço dessa mensagem eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para download livre, para que você leia, medite, use. Que Deus te abençoe. A palavra é de Deus, não é nossa. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Paz seja contigo. Mas lembra, no tempo da guerra, passa a mão na espada e vai ao combate.